E eu falei que a função composta, ontem falando, função composta, nós temos três conjuntos. Nós temos uma mesma variável independente, certo? E aí a nossa proposta era fazer relação direta esses dois conjuntos, assim ou assim, certo? Uma vez que eles dependem do mesmo parâmetro, certo? Então, essa que era a proposta. Bem, aí nós colocamos, né? Se você for pegar a nossa definição de y, de x e y para a função, então nós temos isso aqui, certo? Se nós formos pegar ele sempre, essa coisa sempre como referência, quando nós fizermos a inversa dessa, nós vamos ter isso aqui. Certo? Ok? Só que, por uma função inversa ser tão função quanto a função que não é inversa, a gente geralmente tende a representar assim, ou simplesmente simplificar notações. Certo? Mas o que acontece é isso. O que vocês têm que entender disso aqui é o seguinte: escrevendo desta forma, você está explicitando que se trata de uma inversa, de alguma função f. Né? Se fosse dessa, o x que é domínio, na inversa ele vira imagem. E o que era imagem lá, vira domínio nessa. Que você sai daqui para cá, f, e quando volta, quando ela tiver inversa, né? Não são todas as funções que têm inversas. Isso. Tá? Okay? E aí eu falei que para ela ser inversa, ela tinha que ser bijetora. Né? Para que a gente tem que saber aqueles conceitos? Porque tem funções, como no caso da função trigonométrica, da função do segundo grau, que ela não é inversível para todos os valores. Então, nós temos que criar, certo? Um domínio no qual ela é inversa dentro daquela realidade. Fora dela, não importa. Certo? A função trigonométrica é mais legal porque, como ela é periódica, então basta você pegar a peça do período que você constrói ela em qualquer situação. É só emendar os pedaços, como se fosse quebra-cabeça. Tá? Desculpa, aqui não é não, aqui é x. Você pega a inversa da função, você volta para o domínio, né? Está fazendo isso e está voltando. O mesmo ponto. Tá? É x. Isso vai ser igual a 1 quando for tratar de derivada. Isso aqui que a gente vai fazer a derivada disso aqui mais na frente. Tá, vamos fazer algum exemplo. Nós temos aqui, ó, isso vai ser uma coisa de outro mundo, né? Uma função fácil. Eu não vou pegar a função y igual a x, porque já é direto. Vou pegar aqui. Essa função. O gráfico dela é fácil. É uma parábola centrada na origem. E o eixo de simetria vai ser o próprio eixo y. Então é algo desse tipo aqui. É um esboço. Precisa estar perfeito. Bem, se você for ver, né,
Quando eu falei de função inversa na trigonometria, eu falei que você pega, roda 90 graus e depois multiplica o eixo y por menos 1. Certo? E mais, por exemplo, vamos ver se o conceito de função está certo. Essa curva aí, ela é uma função para qualquer valor real? O que vocês acham? Essa curva aqui. Independente de você conhecer ou não a função, só olhando para um gráfico. Você Não sabe? é. Hã? Não é. Por quê? Porque não sai de não sai nem do X nem do Y. Pode ser isso? Não faz o quê? Não tem um destino, tipo, não sai de um destino. Não, tá aqui, ó. Se você pega um X, aqui dela tem aqui, tá aqui o Y. Aí inventa o valor. Eu tô interessado na curva e não no valor. A resposta está certa, ela não é uma função. Agora eu quero saber por que ela não é. Certo? Aí você tem que lembrar a definição de função. Função é cada elemento da imagem, cada elemento do domínio tem uma imagem. Certo? Como é que a gente vê isso graficamente? A gente passa reta paralela a y. A tração. Certo? Então, ó, um ponto aqui tem uma imagem aqui, um ponto aqui tem uma imagem aqui. Mas quando nós chegamos aqui, ó, você vê que esse mesmo ponto aqui, né, ele tem um valor aqui, um valor aqui e um valor aqui. Então, ele tem 3 imagens. Então, ela não é uma função. Certo? Toda vez que se você quiser ver função, você traça a reta paralela a y. Se uma dessas retas tocar em qualquer lugar da curva, não é função. Tá? A curva como um todo. Agora, se você restringir os intervalos, por exemplo, restringe até esse aqui, tudo para cá até esse aqui, ela é uma função, porque ela satisfaz a condição de um elemento do domínio de uma única imagem. Ela só não satisfaz aqui perto desse negócio. Né? E aí é o que nós temos de diferença. Né? Nós temos, isso aqui não é uma função, mas essa trajetória ela pode ser uma equação. Então, quando você olha para uma função do segundo grau, ela é função por quê? Porque você toca cada ponto em só um elemento do domínio, só tem uma imagem. Então ela satisfaz. Agora olha só, roda isso aqui para lá. Aí você vai ter y e vai ter x. Você vai ter isso aqui. Né? Desse jeito. Aí agora você multiplica todos os valores que estão aqui por menos 1. Aí você vai ter lá, continuando tendo seu y aqui, o seu x vai mudar a orientação, porque eu quero positivo vai vir para cá, vai ficar por menos 1. Né? O negativo aqui vira positivo, vou para cá crescente. Você vai ter isso aqui. Certo? É a mesma coisa. Mesmo desenho. A única diferença é a orientação do gráfico. Que é só rodar. Né? Depois que vocês virem, você vai no celular, baixa um print, faz a rodada na tela que fica melhor para ver. Até o desenho. Certo? Quando você olha isso aqui, ó, ela é uma função aqui. E aqui eu falei que ela
dessas operações de 90 graus e multiplicar é inverter uma função. Só que quando essa função em todos os reais, eu estou pegando todos os elementos, ela é invertida, você faz essa operação para dar uma coisa, ela deixa de ser uma função. Porque um ponto tem duas imagens. Certo? Estou mostrando com desenho. Isso aí. Certo? Então, é por isso que algumas vezes você olha o gráfico, algumas pessoas falam, olha, é o gráfico de uma função de segundo grau. Outras pessoas dizem, olha, aquilo ali é uma equação de segundo grau. É o gráfico de uma equação de segundo grau. Então, equação, isso aqui continua sendo uma equação, mas ela não é mais função. Que equação é essa? A equação de uma parábola. Certo? Não vou entrar em detalhe aqui, porque esse é detalhe de geometria, tá? Então, geometria analítica. Eu estou evitando usar a geometria analítica, mas o desenho ajuda. Nós temos que fazer o seguinte. Nós queremos inverter isso aqui. E essa função, claramente, se a gente pegar todos os valores reais, ela não vai ser função, como está aqui. Então, nós vamos ter que restringi-la. Para quê? Para ela ser objetor. Como é que nós fazemos isso? Como é que o professor do ensino médio ensina? Fala, é fácil. Você troca y por x e x por y. Certo? Quando você escreve assim, você tem aquele negócio lá que eu falei. Certo? Na inversa, ó. Fator, a imagem. O elemento de domínio. Qual é a lei? Qual é o f de menos 1? Y ao quadrado. Então, está satisfazendo o princípio que eu falei. Só que, como eu falei, uma função inversa, ela é tão função quanto a função que ela é inversa. Então, nós escrevemos, por definição, tá? Não é que não possa escrever de outra forma, mas convencionou-se que sempre o eixo que está aqui, quando você apresenta por x e y, ele vai ser o x. E o y vem depois. Por quê? Porque no alfabeto, o y é anterior, né? Vem depois do x. Então, estou seguindo, eles seguem a ordem. Então, as coisas não são aleatórias. Então, eu vou colocar y em função de x, dessa expressão aqui. Quando você faz isso, né, você pode fazer isso aqui, inverter de lado, não tem problema nenhum. Né? E aí você quer o y. Como é que você calcula isso aqui? Raiz quadrada. Mais ou menos. Certo? Aí aqui, nós vamos ter duas possibilidades. Nós temos essa e nós temos essa. As duas são matematicamente possíveis. Ok? Aí é o seguinte, a matemática, ela serve, né, ela foi desenvolvida, né, essa linguagem, para descrever o mundo à nossa volta. Certo? Como a gente já... isso aqui vai ser uma raiz quadrada, eu já falei que raiz quadrada significa lado de um quadrado. Então, lado, distância, sempre é positivo. Então, nós não damos preferência a essa parte aqui. Certo? Quando a gente não dá diferença a essa parte aqui, o que nós estamos fazendo no gráfico, nós estamos pegando esse gráfico e nós estamos cortando uma parte. Qual parte? A gente está falando de lado de triângulo, de quadrado. Com o x negativo. Então, ela vai ficar assim.
Então, ela tem uma banda de parábola. Certo? Quando você faz a inversão, faz um giro aqui, horário, π sobre 2, né? Você acaba tendo isso aqui, né? Y e X, né? Você tem isso daí. Tá? Né? O que nós temos que fazer agora? Temos que multiplicar isso aqui por menos 1. Então, daqui você vai multiplicar por menos 1 o x. Né? Aí vai acontecer o quê? Que é um gráfico de uma função desse tipo. Pode botar em um aplicativo aí, no Almef, uma coisa, para fazer um gráfico, e vai fazer a função que tem essa curva aqui. Aí é o seguinte, aquele negócio que eu falei, como você está olhando aqui, interessa, no geral, saber que isso aqui veio daqui? A resposta é não. Então, em vez de eu escrever dessa forma o eixo, eu frente é costume trocar, escrever Y e trocar aqui e escrever X, como é de padrão. Certo? Como é de padrão. Então, ali é uma função. Você não precisa saber que essa função tem uma relação com essa. Certo? Assim como para você conhecer alguém, você não necessariamente precisa conhecer os pais da pessoa. Talvez você conheça alguém você nunca conheceu os pais dela. E nem vai. Certo? Então, função é função. Né? É só trocar, tecnicamente trocar x por y. Então, esse aqui é o primeiro exemplo de função. Ok? Inversa. Alguma dúvida? Não. Beleza. Aí pode entrar no seguinte, e se a função fosse mais complicada? Ó, vai existir funções que você não vai conseguir fazer inversa dela, como eu falei. Né? Ou seja, funções que você não consegue colocar a variável dependente como função da variável independente, de maneira única. Certo? Esses tipos de coisa nós chamamos funções transcendentais. Tá? Porque ela transcende esse entendimento. Então, transcendental. Tá? Não, transcendental é quando você soma duas diferentes. Implícita. Quando a gente for ver lá, mais na frente, a gente vai fazer a derivada de funções implícitas. Que, apesar de a gente não conseguir colocar y em função de x, por exemplo, mas a gente consegue colocar a derivada em função de x. Ok? Isso é legal. A função não tem, mas a derivada a gente consegue. Tá? Vamos pagar aqui. Agora, deixa eu pegar. Depois eu vou fazer. Ontem eu comecei a fazer os exercícios, aí eu dou uma pausada na gravação, dou um tempo para vocês fazerem alguma coisa aí. E aí eu volto na gravação. Porque assim a aula não fica muito longa lá no canal, né? E fica mais parecida uma aula real. Porque
Porque não adianta só eu chegar e sair resolvendo todo o livro que eu indiquei. A ideia não é essa. Ok? Eu já fiz isso na graduação, não tem que ficar fazendo todo ano. Tá? Aqui, ó. Eu não estou preocupado com o gráfico dessas funções, tá? Se você quiser saber o gráfico, você usa o aplicativo. Tá? Eu não vou enfatizar muito o gráfico de funções inversas. Eu só botei ali para mostrar que o desenho leva o outro. Aqui também. Essa função aqui, né? Nós vimos o seguinte. Está pequeno, dá para ver? Né? Você pode pegar a mesma distância para cá. Que é isso aqui? Negativo. Que aqui negativo é a mesma coisa que tem lá, só que com sinal negativo. É o oposto. Aqui nós estamos indo em sentido anti-horário e aqui nós estamos indo em sentido horário. Ok? Então, o gráfico desse negócio aí, nós temos que o seno de 0 é 0, o seno de 90 é 1. Né? Depois vai para 0, depois ia para menos 1, depois ia para 0. Né? Então, ó, não está no mesmo tamanho, né? Então não vai ficar bonitinho. Então vamos fazer um negócio desse, né? Certo? Certo? Vai do outro lado do mesmo jeito. Preste atenção. Essa é uma função, a gente já viu, a gente fez o gráfico dela. Se a gente deitar 90 graus, né, vai acontecer o que com esse negócio aí? Ela vai ficar de cabeça para baixo e vai ter esse zigue-zague aí. Né? Você percebe que essa função aqui, ela tem infinitas raízes, né? Todos esses pontos aqui, ó, são raízes dela. Toda vez que ela toca o eixo X, ela tem uma raiz. Então ela tem infinito. E no ciclo você fica um pirudouro, só rodando. Né? Não importa que for um grande número S, você está aumentando a volta. Você não está aumentando seu universo. Seu raio continua 1 e só fica rodando. Certo? E vai embora para lá. Quando você, se você traçar as paralelas, você vai ver que ela só tem um valor para cada X que você passa assim. Mas quando você dobra, né, você faz isso aqui, ó. E aí ela vai passar, né? Ela vai ficar assim, ela vai ficar restrita, né? Ela fica restrita nesse sentido aqui. Y, aqui vai ser 1. E aqui vai ser menos 1. Né? E aqui, por enquanto, está o X. E vai ter aqui o 0, π sobre 2, menos π sobre 2, né? Vai ter todos os pontos que tinha aqui. Só que ela vai ficar um negócio desse jeito aqui, né?
Então, claramente, ó, não presta. Não é inversa. Certo? Só que é interessante ter uma função trigonométrica inversa. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que garantir que ela seja bijetora. Ou seja, para cada elemento do domínio, ter uma imagem diferente e que o conjunto de chegada seja exatamente igual à imagem da função. Certo? Então, se é real, é real. Ok? Beleza. A gente vai ter que restringir as coisas todas aqui. Certo? Aonde é o costume de fazer essa restrição? É aqui, é como se você pegasse com uma tesoura, corta aqui. Certo? É um negócio desse tipo no gráfico. Né? Perceba que você restringe. O que é que você fez aqui? Você está dizendo que o seu x está aqui. Certo? Você poderia pegar qualquer valor. É comum escolher esse valor aqui. Por que a gente escolhe aqui? Mas o número negativo não é rodar no sentido horário? E para que eles escolheram fazer essas coisas aí? Para deixar mais opção, né? Para a pessoa. Para cair valores negativos também. Então, aqui é o valor -1 e aqui é o valor 1. Então, eu estou garantindo quais a variação da função no ponto mínimo dela, -1, certo? Até o ponto máximo, +1. Eu poderia escolher qualquer outra coisa, porque com esse fragmento aqui, certo? A gente pode reconstruir toda a função, todo o gráfico. Depois você faz esse exercício em casa. Então, você tem essa parte aqui. Se você transladar essa parte, pegar essa caudazinha e colocar bem aqui, e você multiplicar o y, né, por -1, o negócio vai vir para cá e fazer isso. Então, ele já vai fazer aquela parte aqui. Aí você vem, né, ficou aqui. Aí você traz para cá e multiplica de volta. Aí você vai voltar a ter todo o padrão das coisas. Certo? Ok? Por isso que só esse fragmento gera toda a informação que precisa para a função. Isso é legal, né? Tem só uma parte. Essas funções eram conhecidas há séculos. Né? Na época moderna, a gente viu DNA que tem um comportamento parecido, que ele pega só ele corta, gera outra coisa, ele se dobra para fazer reprodução. Tá vendo? Como as coisas vão se encaixando, não é que a matemática está prevendo isso. Tem muita teoria de matemática louca aí que as pessoas falam que vão acontecer na natureza e nunca aconteceu. Está longe de acontecer, se acontecer. Ninguém ainda descobriu. Tá? Porque eu tenho umas pessoas que falam, não, tem uma linha na matemática que a pessoa fala assim, não, a natureza tem que se comportar de acordo com a matemática. É a linha do Paul Dirac, o prêmio Nobel lá, pai da teoria quântica de campo. Então tem gente que segue esse padrão aí. Não, a matemática vai na frente da física. Ou seja, eles dizem que a matemática vai na frente da natureza. E não é bem assim. É sempre a natureza que diz, porque a gente quer escrever a natureza. Tá? Algumas exceções aconteceram, mas não quer dizer que isso é sempre. É só porque o texto não se aplica a alguma coisa. Mas tem muitos outros textos que não se aplicam. Ok? Então nós temos isso aqui. Bora fazer
aqui, ó. Vou colocar aqui. Então, ó, vou tirar como se ele tivesse dobrado. Perdoe o desenho, mas o desenho tem que ser bonitinho, né? Esse negócio aqui crescendo, isso aqui vai crescendo, crescendo. Coisa assim. Certo? Então, estou pegando aqui, ó. Menos 1 e 1. Ok? Menos 1 e 1. Perceba, antes de fazer a multiplicação por menos 1, se você passar paralela, você tem exatamente a relação que você precisa com a função. Tá? Então, se na hora da virada você já não tiver, olha para a função original, restringe o intervalo. Então, nós estamos fazendo intervalo. Como nós restringimos na função x2, estamos restringindo para cá. Então, o que acontece aqui agora? Você multiplicou por menos 1 esse valor daqui, né? No caso aqui, ó, eu só estou colocando x e y, x aqui e y aqui, porque eu estou pegando como referência aqui. No final, você vai trocar para o normal, tá? Então, você vai ter menos π sobre 2, e você vai ter π sobre 2 aqui. E aqui você vai ter 1, e aqui você vai ter menos 1. E aqui 0. Quando você pega os pontos, né? 1, menos 1, você pegou o ponto aqui, e vai pegar o ponto aqui, 1, menos π. Eu troquei, né? Já fiz a multiplicação. Desculpa, eu mantive o desenho aqui, mas é negativo aqui embaixo. Tá? Fiz isso aqui. Agora, o que acontece com essa curva aqui? A que estava assim, ela vai refletir para lá. Né? Ela vai ficar assim. E a outra vai ficar assim. Então, isso aqui é o gráfico da função A, da função inversa da função seno. Ok? É a única trigonométrica que eu vou fazer inversa. Se vocês quiserem fazer a inversa do seno, segue o mesmo raciocínio. Vai lá no gráfico, é parecido, você restringe, você vai ver que o gráfico não vai ser igual a esse aqui. É diferente. Tá? É lógico, se fosse igual, seria a mesma função. Tá? Então, o que acontece aqui? Esse é o gráfico. Mas eu quero colocar no padrão. Então, a gente troca esse cara por y e esse aqui por x. Mas os valores continuam sendo imutáveis. Aqui continua sendo 1, tá? Um valor máximo, e aqui continua sendo o valor mínimo 1, independente da letra que você conheça aqui. Né? Pode colocar um desenho de uma casa e coração, dizendo que você ama a sua casa. Sei lá, não importa qual é a letra que você vai colocar aqui. O que importa é que os números não vão mudar. Os números vão ser sempre esses. E olha só, quando a gente fez a outra, a gente tinha o ângulo, certo? Por exemplo, π sobre 2. Qual é o valor da função? 1. Seno de π sobre 2. 1. Aqui você tem o contrário. Você tem o valor de um seno que vale 1. Qual é o ângulo que corresponde a esse valor? π sobre 2. Ok? π sobre 2. Certo?
Aí aqui os valores das coisas não é infinito, né? Como era na função, porque por ela ser periódica. A gente quebrou a periodicidade da função nesses dois extremos, mas mesmo quebrando, a gente consegue montá-la novamente fazendo essas operações elementares que temos. Multiplicar por menos 1 e o eixo y. Só fazer essa intercambiar e deslocar, né, a função. Certo? Então, agora que a gente entendeu ali, temos que ver o seguinte, como vai ser a notação que a gente vai usar para cá? Então, vamos usar aqui, vai ser trocando, certo? Aqui fica seno de y, ok? Era y igual a seno de x, agora vai ficar x igual a seno de y. Mas eu falei o seguinte, que no final, a gente quer tratar a função inversa como função normal, não precisa dar referência à função que ela veio. Então, como é que a gente isola esse cara aqui? Como é que eu vou saber quem vai ser o ângulo? Ele está no valor do ângulo. Aí ele vai ter que inventar uma nomenclatura para isso. Então, eles estão falando, isso aqui vai ser a função arc seno de x. Essa é no português. Em inglês, eles usam sin 1 menos 1, mais 1. Eu não gosto, isso aqui pode ficar confuso, tá? Porque a pessoa pode estar pensando que isso aqui pode ser o mesmo disso aqui. Certo? Então, se você quiser aportuguesar as coisas, usar a nomenclatura americana, aí você vai tirar o i, né, vai botar o e de seno, aí a pessoa pode pensar que está falando disso, o inverso do seno. Então, você não está falando da cossecante. Você está falando da função inversa. Então, por isso que eu geralmente não uso isso aqui no Brasil. Eu estou falando com o pessoal no Brasil. Porque dá confusão. Não é comum, não é como os livros nossos didáticos falam conosco. Certo? Então, nós temos que usar. Não é obrigado, tá? Se você souber o que você está fazendo. Certo? Se você quiser treinar seu inglês, você pode resolver sua prova em inglês para mim, professor, que eu corrijo para você, não tem problema. Tá? Isso aí eu diminui, não vou te punir por causa disso. Tá? Mas se você for, tentem não misturar nomenclatura. Eu não sei quais são os livros que vocês estão usando. Né? Se vocês estão usando o que eu indiquei, ou algum outro, ou até mesmo estrangeiro. Tá? Se estão estudando o livro estrangeiro, eu aconselho os russos. São mais legais. Tá bom? Entendeu agora qual é a diferença de uma função seno para uma função arc-seno? O que é que você vai calcular na inversa? Na função arc. Você vai querer, você tem o valor e quer saber o ângulo. Aqui nessa você quer saber o valor que o seno de um ângulo tem. Aqui você tem o valor do seno de um ângulo. Você quer saber que ângulo é esse. Tá certo? Então, cuidado para não confundir. Não confundam função arc com inversa. Né? A inversa do seno. A inversa do cosseno. Essa é inversa seno, e não seno inverso. Certo? Cuidado com isso. É chato esse trocadilho. Mas uma vez que você sabe exatamente o que significa, o que é que você está calculando,
o nome fica mais óbvio para você fazer. Então, às vezes, mesmo no mundo acadêmico, pode ser que alguém se confunda. Não, o que eu estou falando é que eu tenho um valor, eu quero saber qual é o ângulo que corresponde àquele valor. Ah, estou falando isso aqui. Beleza, não tem problema. Certo? Vou apagar aqui. Vou fazer agora exemplo para a gente fazer. Certo? Vou fazer o seguinte. Eu vou parar a gravação, vou dar 10 minutos. Certo? E aí eu volto para ver quem fez. Quem conseguiu. Aí pode mostrar na tela aí se puder, ou digita aí no negócio aí se alguém conseguiu fazer o resultado final. Ok?